Muito bem, a impressão inicial de Nuno Serrano pelo Bloco de Esquerda. António Recende, a decisão passa pela Vila de Canedo. Ponta de surpresa ou não está absolutamente nada surpreendido? Boa noite. Olá, boa noite a todos. De todo, desde o início que nós sempre dissemos que isto tudo prefigurava que iríamos mexer as pedras para que tudo ficasse na mesma. E tudo o que ali se tentava era, dissimuladamente, tentar dar um cariz de abertura e de transparência, quando toda a gente já sabia que Canedo seria a escolha. Inclusive, o último golpe foi apresentar Bijeiros como um possível local para a instalação desta infraestrutura. Como já dissemos e referimos há uns tempos a esta parte, e não fazemos notícia hoje pela primeira vez, isto tudo passa por uma nítida falta de políticas para o que diz respeito aos resíduos sólidos urbanos. Uma dúzia de anos terão passado desde que José Sócrates, enquanto Ministro do Ambiente, encerrou as lixeiras que proliferavam de norte a sul do país, mas, entretanto, não se evoluiu. E tanto não se evoluiu que, passado essa década ou essa dúzia de anos, estamos a apostar exatamente nas mesmas propostas, nas mesmas soluções. E, se continuarmos com as mesmas políticas e com os mesmos protagonistas, daqui a uma década, até menos, julgo eu, porque, entretanto, nós começamos a ser mais céleres, a empanturrar os aterros com o lixo que produzimos, teremos novamente o problema a bater-nos à porta e aí, mais uma vez, e nós levantámos esta questão, inclusive em local próprio, tudo se prefigura que não havendo mais nenhum local com as áreas e as condições, será novamente em Santa Maria da Feira. Porque se formos a levar com coerência e à letra o que foi dito em relação a esta tomada de posição, é isto que está na leitura que se pode fazer. É que não existe nenhuma área plausível e digamos, com condições de ser apontada em Vila Nova de Gaia. Assim sendo, e mantendo esta parceria de dois municípios dentro da área da Sul Douro, seria novamente, ou será novamente, em Santa Maria da Feira. Aliás, deixa-me só interromper. Pelo estudo que foi apresentado, o próximo local será novamente Canedo. Os dois locais escolhidos. O segundo, aliás, um segundo local de Canedo que tinha mais preferência mais condições do que Bijeiros. O que isto quer dizer é que, efetivamente, aqui a política nacional para resíduos sólidos tem nitidamente de mudar de sentido. E a mudança de sentido passa exatamente por investir na questão dos lixos, investir para os assumirmos como matéria-prima recuperável e, novamente, ser reutilizado nas respectivas fileiras. Neste campo, pensámos que foi dado algum ênfase, até possivelmente para fazer ver que estávamos a apostar no futuro, pela Sul Douro em Sermonde, quando apostou numa central de triagem automática, que tem uma capacidade de efetivamente tratar os lixos com muito mais volume, não é? Com muito mais capacidade, e ao mesmo tempo a aposta na central de valorização orgânica, que também é, em nossa opinião, uma das hipóteses de futuro. Mas mesmo assim, a nossa opinião, e continuamos a vincar e a fincar pé neste campo, é o lixo tem que começar a ser tratado na casa dos cidadãos. Os cidadãos têm que ser parte integrante do problema do lixo. O lixo tem que começar a ser separado em casa e vai em dias certos para as respectivas fileiras de recepção. No que diz respeito ao orgânico ou biológico, as próprias pessoas que vivem em ambientes não urbanos, e ainda é uma grande parte do nosso território feirense, têm também a sua cota-parte enquanto cidadãos com consciência ambiental. Têm a cota-parte de proceder à respectiva compostagem e a reutilização nas suas hortas, nos seus jardins e, portanto, fazer inclusive
com os seus e com os seus descendentes, uma mudança de atitude. Nós temos de deixar de ser um país de lixeira de berma de estrada, um país que envergonha qualquer um quando chegamos à porta e vemos, nomeadamente à porta de escolas, como vemos no nosso município, e vemos as mesmas cheias de lixo e, indiferentemente, os cidadãos a circularem pelo meio dele. Impressão de António Rezende pela Coligação Democrática Unitária. Saúde também já a presença de Fernando Moreira pelo PSD. Aguarda a presença em estúdio de Alferes Pereira pelo CDS-PP. António Cardoso, que primeira leitura a fazer na sequência do estudo de impacto ambiental que adianta Canedo como a mais forte localização para o futuro aterro sanitário, servindo aproximadamente meio milhão de pessoas, são mais de 460 mil, entre as freguesias de Santa Maria da Feira e as freguesias de Vila Nova de Gaia. Boa noite. Boa noite a todo o auditório e aos colegas presentes. Eu hoje vou ter alguma dificuldade em falar, como estão-se a perceber, estou um pouco rouco, mas vou fazer os possíveis e com a ajuda aqui de uma garrafinha de água, a ver se consigo cumprir os serviços mínimos. Bom, nada da normal. Estranho foi quando cirurgicamente foram alinhados dois locais para o estudo de impacto ambiental. Eu tinha aqui à minha frente um documento que conta a história, que começou em 2008, quando a freguesia de Canedo fez um estudo que ofereceu à Soldouro, e nesse estudo havia vários locais no Concelho de Gaia e no Concelho da Feira. E seria moralmente correto e até em termos de distribuição de esforços correto, que um concelho que produz 3 a 4 vezes mais lixo do que o outro tivesse o ónus do problema. Isso não aconteceu. E cirurgicamente foi eliminado esse problema. E aí é que foi a nossa tristeza e penso que todo este processo, como já foi aqui dito, foi muito mal trabalhado. Também pelos locais, pela forma habilidosa como o processo foi conduzido, como também pela solução que está a ser dada. Eu tive uma opinião um bocado diferente, eu não sou defensor do aterro sanitário e continuo a defender essa posição. Aliás, em maio de 2010, numa Assembleia Metropolitana, tive resposta do Sr. Presidente da Junta Metropolitana de que seriam os municípios a levantar a questão e não a Junta Metropolitana. E, portanto, nessa altura ainda havia condições de poder, do Concelho de Feira e de Gaia, poderem integrar ali e resolver este problema. Só que, no meio disto está a Soldouro. E a Soldouro é uma empresa que vive do tratamento dos lixos e que tem investimentos e, naturalmente, iria ficar muito mal posicionada se a solução não fosse do aterro sanitário. Esta aqui é uma grande verdade, tem que ser dita com clareza e também com clareza dizer que optou pelo aterro e, nessa altura, o Concelho da Feira e de Gaia tinham que encontrar soluções. Em 2008, conforme esse estudo foi feito e que está no site, se quem quiser ir ao site da Soldouro consultar, havia vários locais. E, na altura, Pigeiros era excluído. Portanto, Pigeiros nunca fez parte de qualquer pretensa hipótese de ser aterro sanitário. Portanto, daí, vir agora com Pigeiros à Beila, acho que é, mais uma vez digo com toda a frontalidade, foi uma posição muito, muito incorreta e até habilidosa para remeter o problema para Canedo. Também não se entende como é que nesse estudo e noutros mais a seguir, que aparece, até da própria Soldouro, da DGF, aparece Canedo, aliás, Sandim, que é Gaia, com fortes hipóteses de ser localizado o aterro, e não. Arranjaram a possibilidade da área, como foi aqui dito e bem, como elemento que eliminou todos esses problemas. Ou seja, conseguiram, para mim, com batota, porque a área não era necessária tanta área. Com esse elemento. Mas quem é que fez batota? E ver estabelecer os critérios. E isso é técnico, isso é matéria técnica. E aí os técnicos deviam ser responsáveis por isso. E, portanto, ao estabelecer essas áreas, atiraram logo para Canedo e para Pigeiros. Era uma hipótese que havia a jogação da feira. E, portanto, a partir dali, o processo não tinha para responder. Objetivamente, Canedo ia ser sacrificado. A população hoje em Canedo, António Cardoso, as declarações que ouvimos em Costuras sobre ele e também no lugar da Várzea, há moradores que adiantam a expectativa de que possa acontecer em relação ao aterro, o que aconteceu recentemente com o traçado da A32, em que o Governo seguiu uma posição diferente em relação ao estudo de impacto ambiental. Poderá acontecer aqui o mesmo?
Bom, eu por acaso, como Presidente da Assembleia de Freguesia de Pigeiros, tive acesso ao estudo de impacto ambiental, que é óbvio, eu sou autarca e de uma das freguesias, e o estudo aparece, no meu entender, que não sou técnico, mas sou um leigo na matéria, mas vejo o estudo também com algumas insuficiências. Isso eu digo claramente, tem algumas insuficiências. Nomeadamente, há uma coisa gravíssima que não vem lá à ponte, para mim, que é o centro de cargas de lixos. Quando se faz um estudo destes, deve-se ver onde se produzem os lixos e a sua deslocalização. Ao deslocar os lixos de Gaia para Pigeiros, e não ser considerado isso, e considerar a distância do possível aterro ao de Sermonte, o dado que foi referenciado é a distância do aterro de Sermonte à possível localização de Pigeiros ou à possível localização de Canedo. Isso não é um dado. O dado é o centro de cargas. O centro de cargas, fundamentalmente, são as partes urbanas. É a parte norte do concelho e é Gaia, que tem 3 ou 4 vezes mais produção de lixo do que é feito. E já agora, queria aproveitar também esta oportunidade, quando o Antero refere que é uma questão cultural, eu concordo, subscrevo. É cultural, mas há uma coisa que não se pode esquecer. 60% ou 70% desse lixo é produzido por blocos habitacionais, que não têm quintais, não têm zonas verdes para fazer a compostagem, isso tudo. Quer a nível de Gaia e da Feira, como a nível do nacional. Mas eu recomendo, e acho muito bem, e eu faço, e faço com prazer, uma prévia seleção dos lixos, e nomeadamente faço a compostagem. E recomendo que toda a gente o faça, porque é uma forma pedagógica de podermos evitar este problema dos lixos. Porque, se por um lado, quanto menos houver, melhor, por outro lado, as soluções que estão a ser seguidas não são as melhores. Quer seja a própria o processo utilizado no Limpor, quer o do aterro sanitário, que são diferentes, mas para o ambiente são sempre maus e, portanto, são soluções que devem seguir como recurso. Aliás, eu queria, ao contrário do que o Antero disse, queria dizer que Sócrates fez um grande trabalho neste ambiente, acabou com as lixeiras. E esta solução, mesmo o Antero, o Antero defendeu aqui o aterro sanitário como uma das melhores soluções, ou das possíveis melhores que ainda tínhamos em mão. Isso, em programas anteriores, fez essa afirmação aqui. Agora, estava aqui a dizer que o governo socialista é que é culpado por isto. Quer dizer, eu acho que isto que é uma injustiça que estão a fazer, bem como o Serrano também fez a mesma citação. Isto não tem nada a ver com o governo, isto tem a ver... Não tem a ver com o governo. Não tem a ver com o governo, tem a ver com os municípios. Não haver evolução. Os municípios têm autonomia e têm o seu caminho a seguir. Se seguiram a solução do aterro sanitário, o governo não tem nada que se meter. O PSOE é quem é que eu pus cá fora? Serrano, deixa-me acabar que eu ouvi com toda a atenção, não interrompi. E hoje até todos os dias... que se me deixar falar, porque a voz não vai ajudar muito. Estava a dizer que o governo não tem a ver com isto, tem a ver, os municípios é que seguem o que querem. Se os municípios da Feira aderissem à Lipor, aderiam à Lipor. E ponto final. Isso foi dito claramente pelo Sr. Presidente da Câmara e isso não era nenhuma coisa estranha. Agora, o que está a acontecer aqui é que se tende a politizar. Que Canedo prometeu e Canedo vai aceitar, Canedo tinha outras soluções. Canedo foi muito sacrificado. Foi sacrificado com uma entulheira, que ainda hoje produz efeitos no Rio Inha. A entulheira de Canedo foi o primeiro... Lixiviados, está a falar dos lixiviados no Rio Inha. Isso foi um crime violentíssimo que fizeram no Conselho da Feira e que, eu não vou dizer quem é que é responsável por esse crime.